Fala aí, torcedor do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando da preparação do Verdão para a partida desta quinta-feira. Teremos Palmeiras e Ceará no Allianz Parque, partida de volta da Copa do Brasil. Na ida, o Palmeiras venceu por 1-0 e joga pelo empate dentro de casa diante da sua torcida. E a preparação já está iniciada para esse duelo. Vamos aí trazer as informações do Verdão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos aí para as notícias e logo depois eu falo mais sobre o Palmeiras aqui no nosso canal. 20 jogos sem perder como visitante. Palmeiras está voando, parece que o Abel reencontrou o bom caminho. Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas agora é hora do Verdão mudar a chavinha. O Alviverde vai a campo nessa quinta-feira para encarar o Ceará no Allianz Parque na partida da volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória palmeirense por 1-0, gol marcado pelo zagueiro e capitão Gustavo Gomes. E agora o Verdão depende de pelo menos um empate para se garantir nas oitavas de final do principal mata-mata do futebol brasileiro. Vai ser um jogo muito aguerrido, umas equipes muito fortes, vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória. Para essa partida, o técnico Abel Ferreira teve boas notícias no treino dessa segunda-feira. O zagueiro Michael está 100% recuperado de uma entorse no tornozelo e treinou normalmente no gramado da academia de futebol. Já o atacante Vitor Roque, que foi desfalque na vitória por 2-1 de virada contra o Red Bull Bragantino no final de semana, por motivos pessoais, também treinou normalmente no gramado do CT Alviverde. Com isso, esses 2 jogadores serão relacionados para o duelo contra o Vozão. No entanto, ainda existe uma dúvida nesse elenco palmeirense, já que o atacante Paulinho fez mais uma vez um trabalho separado do elenco, na parte interna, na academia, num preparo físico para ficar 100% para a sequência da temporada. E com isso, Paulinho vira dúvida para este duelo contra a equipe do Ceará. Nesta partida, o Palmeiras terá ingressos mais baratos em comparação ao último jogo que aconteceu na casa palmeirense. No duelo contra o Bolívar, a entrada mais barata custava R$200. Agora, para este jogo de Copa do Brasil, o torcedor palmeirense poderá comprar ingressos a partir de R$20 e o mais caro custando R$200. E com isso, o Palmeiras espera ter casa cheia nesse duelo decisivo pela Copa do Brasil. Eu quero ver. Por falar nisso, vamos observar o Palmeiras, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, líder absoluto da Copa Libertadores da América e que joga e vence o Bragantino. E eu vou opinar para deixar vocês depois discordarem, mas só vence o Bragantino jogando em Bragança, lá no Estádio Municipal. Por quê? Porque, infelizmente, o Pedro Caixinha já tinha me dito esta máxima há um ano atrás, e eu não tinha acreditado. Existe Red Bull sem Bragantino, não existe Bragantino sem Red Bull. E como a Red Bull te dá asas, e aí você precisa ter um jogo propositivo, você, em tese, não pode ter uma equipe reativa sendo patrocinado pela Red Bull. Isso é um dos maiores enganos da história do futebol, mesmo que você não vá de encontro à filosofia principal do seu principal patrocinador. O fato é, você está jogando contra uma equipe que é poderosa como a do Palmeiras, você faz 1-0 e continua a marcar alto, continua a ser propositor, continua a querer ter domínio de bola, continua a jogar com um 4-3-3 clássico. Isso é um verdadeiro absurdo para quem imagina que o Red Bull Bragantino possa estar na ponta alta da tabela. Isso é uma
um assinte em relação a tudo aquilo que eu penso de futebol e acredito que o resultado tenha que ser mais valorizado do que o patrocinador. Nada contra o Red Bull, nada contra a ideia e a filosofia de ser propositor e tudo contra a ideia de que eu não possa ser reativo para garantir um resultado. Estou errado, Nicola? Tá. Só para variar um pouco. Eu acho que o Palmeiras venceu ontem porque tem muito mérito, Elia. Eu entendo quando você fala da filosofia, dessa busca incessante por ser propositor. Tem momentos do jogo que você precisa mudar a sua maneira de jogar. Então, você está coberto de razão nesse sentido. Mas ontem a vitória do Palmeiras se deu porque o Palmeiras tem hoje o melhor elenco do futebol brasileiro. Superior até ao do Flamengo. O Flamengo tem jogadores mais decisivos, mas o Flamengo não tem o banco de reservas que o Palmeiras tem. Ontem o Verdão foi capaz de vencer, Elia, mesmo sem Vitor Roque e Paulinho, que nem foram relacionados. E aí tem uma estatística que é super importante. A gente já teve 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, por consequência, 90 partidas. Apenas 13 vitórias dos visitantes. Eram 25 vitórias de visitante nessa mesma altura do campeonato passado. O Palmeiras é responsável por 5 das 13 vitórias como visitante. 100% de aproveitamento, 5 jogos fora de casa e 5 vitórias. É por isso que o Palmeiras hoje tem a melhor campanha do campeonato com 4 pontos de vantagem em relação aos demais. Só para completar, com a tabela mais difícil das 10 primeiras rodadas. A gente já havia contado há algum tempo atrás que nesse início de 10 rodadas, o Palmeiras enfrentaria os 7 times de Libertadores da América. Resta saber se contra, na teoria, os adversários mais fáceis, o Palmeiras vai continuar praticando esse bom futebol. Mas é fato. Você falou, deu números e tal. Você não gostou, não concordou nada com o que eu falei? Tergiversou sobre aquilo que é o mais importante. Qual que é o quê? O Palmeiras tem um baita do elenco, o Palmeiras tem a melhor estrutura, o Palmeiras tem a segunda folha de pagamento mais alta, talvez já próxima da primeira, porque nessa altura do campeonato, acho que a folha do Palmeiras está batendo de encontro com a do Flamengo. O Flamengo tem muito menos treinador, ou seja, é comandado por um estagiário e por isso que a desproporção é tão grande. Agora, Ana, você que está na briga entre o Mar com o Rochedo, você não vai ser a ostra. Você pode opinar aqui e discordar totalmente de mim. Terrível, ele é terrível, ele me coloca numa saia justa. Tá logo no início do programa, legal. Primeiro, eu gosto da filosofia do Bragantino Red Bull. Acho que assim, é bacana você ver uma equipe no nosso país que tem uma proposta de jogo, uma filosofia de jogo bem marcada, clara. Pondero e concordo com você, pensando que também o esporte é de resultado e você jogando em casa, uma vez que você sai na frente, você quer ficar toda vez propondo o jogo, às vezes é melhor você garantir esse resultado. Mas não sempre. Mas eu gosto dessa filosofia do Bragantino, né, do Red Bull, de propor o jogo, mas poderia ter saído com a vitória. Palmeiras, por sua vez, de fato tem o melhor elenco do país, não vou discutir isso, mas que sofreu para ganhar do Bragantino jogando lá. Sofreu, foi um jogo difícil, foi um jogo que o elenco se superou para conseguir esses 2 gols, mas mérito do Abel, que não estava no banco, mas que também tem uma filosofia muito clara para o Palmeiras, é interessante isso. Porque a gente fala do Abel aqui, vira e mexe, a gente fala... Você, Elia, o criticou muito no início do ano aqui, principalmente... Com razão, né? Ele não encontrava soluções, ganhando que ganha, com o elenco que tem, não encontrava soluções. Mesmo chegando na final do Paulista, você colocou em xeque. E hoje a gente vê que não, que a filosofia de trabalho dele é muito clara. Hoje ele tem os jogadores que o atendem, porque ele não tinha, naquele momento ele estava desfalcado. Hoje ele entende que tem um elenco. E assim, eu digo que o Palmeiras hoje não tem titular e reserva. Eu acho que ele conseguiu montar uma estrutura que qualquer peça que entre fará o seu melhor e fará a diferença. Não, isso você tem toda a razão, mas não é ele que montou, né? O Palmeiras que dá a ele essa qualidade, o Palmeiras que dá a ele essa estrutura, o Palmeiras que dá a ele... Vamos definir aqui, porque uma hora você fala que quem escolhe os jogadores em tese, e quem manda no Palmeiras é o Abel. Te apertou agora. Aí agora você está me dizendo que é o Anderson, então é o Anderson. Não é o Anderson. O Anderson não tem tamanho para escolher. Mas é que o Palmeiras dá a ele essa estrutura, entendeu? É ele que manda, ele que escolhe, mas o Palmeiras dá a ele esse capital. Quem faz o cheque é o Palmeiras. Mas quando perde, a culpa é dele, quando ganha, a culpa não é dele. Não é isso. Não é isso. Ele escolhe o Giai e eu te pergunto, você por 42 milhões, você não contrataria o Juninho Capixaba? Contrataria. Mas contrataria. Tudo bem. Contrata, não quero saber, não tem nada diferente. Não. Por 42 milhões, não, mas você, nós estamos precisando de um lateral, concorda? Tá. Nós estamos precisando de um lateral. Mas na direita é uma coisa, na esquerda é outra. Não, tudo bem, mas você sabe muito bem
E eu vou te contar o seguinte, por 42 milhões você contrata o Juninho Capixaba? Sim, contrata. Contrata. Por 42 milhões, lá atrás, você contratava o Wesley, que era reserva do Flamengo, saindo da base? Do Flamengo não, porque Palmeiras e Flamengo não vão negociar. Ah, não vão? Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros pelo Pedro. O Flamengo queria o Alexandre e o Wesley. Mas isso ele tem razão. O Flamengo não vai facilitar a vida do Terceira Palmeiras vez que ela nunca. concorda comigo e discorda com você. Não, mas ele tá certo. De programa. Não, mas espera um Só pouco. Eu te digo só uma coisa. 42 milhões pelo Giai, 81 milhões pelo Facundo Torres. Aí você contrata... Eu começo a parar aqui e pensar que por 15 milhões... Não, Elia, você está falando da questão da estrutura. Concordamos com você em relação à estrutura, mas a gente também tem que concordar em relação à escolha. A escolha dos nomes, a proposta, tá tudo os bem. acertos, o Palmeiras dá ele a possibilidade possibilidade de ter um talão de cheque, parece talão de cheque de um amigo meu. Tem um amigo meu... Você pode dar o nome? Dá o nome desse Eu vou amigo. dar só o primeiro nome, é o Marcos. Mas não vou dar o sobrenome. Não vou dar Começa com quer poder, não vou dar. Mas é o talão de cheque do homem, tem 100 páginas. 100 páginas. 100 páginas. E não acaba. E não adianta vir Então, com quer dizer cheque que a Leila pequeno. tá soltando o talão de não cheque adianta pro vir com Abel. cheque pequeno. Não adianta, é cheque grande. Então com o talão de cheque do Palmeiras, é muito tranquilo. Agora, o meu incômodo em relação ao Abel, já terminou o Palmeiras aí, mas o Flamengo, quem quer saber de Flamengo e Botafogo? O joguinho fraco de 0-0. Tá bravo hoje, hein? Quem quer saber de Tá Flamengo e brigando com quem Botafogo? agora? Explica pro Não, pra gente entender. Nós temos um editor-chefe. Léo. Mas aqui, Léo, brilhante. Brilhante, extremamente competente. Inteligentíssimo. Não sei porque que não está comentando mais. Deveria, porque é o estudioso. Os campeonatos inclusive. internacionais em qualquer das plataformas, porque é brilhante. Não tem ninguém, e eu vou te falar, não tem ninguém que conheça nesse país sobre futebol internacional tanto quanto o Léo. Fato. Enxerga menos futebol que eu, óbvio. Só faltava querer enxergar futebol no meu nível. Aí já é uma desproporção Ele estava indo tão bem, estava colocando o Léo no lugar onde ele deve estar. Com ele por quê? Não, porque ele quer falar de Botafogo e Flamengo. O que eu posso dizer sobre Botafogo e Flamengo? Coloca as imagens de Botafogo e Flamengo. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que veio de uma vitória, venceu de virada o Bragantino 2-1. Murilo e Maurício fizeram os gols da vitória. Agora o Verdão vira a chave e foca no Ceará, onde na quinta-feira, 7h30 da noite, o Palmeiras tem essa partida que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras está com a vantagem, venceu na ida por 1-0 e joga pelo empate no Allianz Parque. Mas lógico, o Palmeiras vai jogar para vencer, né? Como sempre faz, o Palmeiras vai jogar para vencer o Ceará. Partida que não é fácil, o Ceará está fazendo um bom campeonato brasileiro, está na parte de cima da tabela, mas o Abel Ferreira com certeza está aí montando o melhor time para esse duelo e o Palmeiras vai com tudo aí para buscar a classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.